paz do Senhor, igreja bonita, abençoada e vitoriosa do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, começar mais um culto. Que bom que você está aqui. Eu sei que Deus tem algo poderoso para nós. Aleluia. Você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em João, capítulo 6. Estava aqui uns momentos antes de começar. O louvor estava ali atrás orando e os meninos da mídia colocaram a música. E eu quero ler sobre esse texto. João 6, 66. Só que está na NTLH. Eu quero RA, por favor. Sempre, tá, queridos? O meu padrão é a RA. Queridos, se tem uma Bíblia, se você tem dúvida, eu recomendo. É a Bíblia que eu gosto. É a revista Almeida e Atualizada. Eu já fiz várias pesquisas, estudos. E para mim, é uma das Bíblias que tem a tradução mais fiel, talvez uma das mais antigas. Agora eu estou lendo no aplicativo, se você que é da igreja sabe, nós estamos num compromisso aí de ler a Bíblia toda juntos, no aplicativo em um ano. Eu estou lendo na nova atualizada, Almeida atualizada, NAA, tenho gostado. Mas eu quero ler João capítulo 6, versículo 66 com você. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com Jesus. Então perguntou Jesus à igreja e a mim de Nova Mutum: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Mas respondeu-lhe Simão Pedro e um monte de crente abençoado dessa igreja, dizendo o seguinte: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Fala assim, ó: e nós temos crido. Confirma. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pai, é nesse entendimento, é com esse conhecimento, é em cima dessa verdade, é sobre esse fundamento que nós queremos começar esse culto, Senhor. Porque nós somos uma igreja que temos crido e conhecido que Tu és o Santo, o Filho de Deus. Tu és aquele que tem um nome que está acima de todo nome, o nome todo poderoso, o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, o nome pelo qual importa toda adoração, toda rendição. E nós queremos, ó Pai, nessa noite entregar, derramar o nosso coração ao Senhor, com toda a nossa adoração, exaltação. Consagramos esse tempo, esse período, esses momentos, ó Pai, de culto ao Senhor. Pai, tudo aquilo que acontecer, que seja no direcionamento do Teu Espírito, que o Senhor conduza, Pai, que o Senhor conduza o louvor, a adoração. Pai, nós não queremos cantar aquilo que nós gostamos, nós queremos cantar aquilo que o Senhor quer ouvir nessa noite. Pai, nós queremos prestar um culto que o Senhor deseja, aquilo que vai tocar, que vai mover, aquilo que vai chamar a atenção do céu. Pai, em nome de Jesus, que seja um ambiente profético, que seja um ambiente de glória, que seja um ambiente de liberdade, que seja um ambiente de unção. Que o Senhor receba, Pai, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Vamos declarar que Ele está aqui. Estás aqui,
Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Escuta o que ele diz para você nessa noite. Enxuga as lágrimas, Enxuga suas lágrimas. restaura os corações. Tu és a resposta. Ele é a resposta. Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é. Tu és a resposta. Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Ontem, hoje, amanhã e sempre, sempre serás. Ele é. Talvez você entrou aqui nessa noite
com o coração machucado, com o coração ferido, carregando mágoas, trazendo talvez tristezas de um passado. Mas eu queria dizer para você que nessa noite o Espírito Santo, ele está entrando dentro de você, está removendo todas essas tristezas, todas essas mágoas, e o seu passado, ele não vai mais te acusar. Ele não vai mais te acusar, porque o sangue do Cordeiro foi derramado numa cruz para te lavar, para te limpar e para te salvar. Ele restaura os corações. Ele restaura a sua alma. Ele é a sua resposta. Ele enxuga todas as suas lágrimas, restaura o seu coração. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele restaura. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és e quem tu sempre serás. Sempre serás Deus, sempre serás Senhor. Oh Deus, tu és maravilhoso, Pai. Contemple a face do teu Criador nesse lugar. Senta teu mão, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
seja hoje, que seja agora. Derrama, Senhor. Sinta-se à vontade no nosso meio, Pai. Que seja agora. Que seja conforme a tua vontade, ó Deus. Que seja conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Queremos entregar a Ti, ó Pai, uma nova canção. Uma canção de adoração ao Cordeiro, aquele que vive, aquele que reina por todo sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Ele reina para todo sempre. Louvor, honra e glória seja dado ao nome dele. Pois ele vive, ele venceu a morte. Toda honra e toda glória e todo louvor seja dado a ele pelos séculos dos séculos. Santo, santo é teu nome, Senhor.
seja o teu nome entre os povos. Louvado seja o teu nome entre os reinos. Oh, louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Porque o Senhor venceu a morte e reviveu. Oh, Santo, Santo. Declare isso, declare. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra. Oh! A ti, Jesus. E o louvor ao Rei. Ao Rei dos Reis. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, só as vozes. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Seja ti, Senhor. e o poder ao Rei Jesus. E o louvor Todo louvor ao Rei ao Rei dos Reis. Jesus. Honra, A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei A ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Como Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és santo, Tu és Rei, Tu reinas para sempre, Pai. Obrigado por este momento, ó Deus, na Tua presença, de poder Te sentir assim tão pertinho, sentir a Sua mão tocar em nosso coração, de aliviar aquele peso, Pai, que muitas vezes o dia a dia traz. O Senhor reina, o Senhor vive para sempre, Deus. Santo, santo é Tu nome. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. a força E o poder ao
Pai, a nossa oração nessa noite, Senhor. Queremos como igreja dar toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder ao Senhor, Pai. Pai, para onde nós iremos? Pai, para onde nós iremos se só Tu tens? Se só Tu, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. As crianças. Temos um culto especial para as crianças de 1 a 7 anos aqui na frente. De 8 a 11 lá atrás. Aqui. De 8 a 11 aqui no fundo, então, hoje. Enquanto as crianças já estão saindo, eu queria chamar o Tiago aqui na frente, a Marlohana, esse nome é difícil, né, Marlo? E a Jéssica. Queridos, aprove a Deus. Cadê aquele fundinho meu aí, fofos? Oh, glória. Aprove a Deus trazer esse casal, a Jéssica, para estarmos congregando conosco. E hoje, oficialmente, eu quero oficializar isso. Já conversei com eles, conversei com a Jéssica. Eles pensaram, oraram e falaram: pastor, é isso que nós queremos, é isso que nós sentimos e nós queremos pertencer a essa casa, a essa família. E eu, como pastor, falei: vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, eu quero que você estenda a sua mão, por favor. Quero abençoá-los. Pai, obrigado, Senhor, por esses corações que o Senhor tem trazido, Pai, para este aprisco, para essa casa, para esse lugar de adoração, para esse lugar de rendição, de entrega, que eles possam crescer, Pai, na graça, no conhecimento, que as suas raízes possam, Pai, se firmar, que possam ser árvores frutíferas, que o Senhor possa conduzir em tudo, abrir as portas certas, curar as feridas, revelar aquilo que está oculto, aquilo que infinitamente mais o Senhor tem preparado para cada um deles, Pai. Nós, como igreja, abençoamos a vida deles, os recebemos. Eu, como pastor, os recebo e apresento diante do Senhor e de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que recebe, dê um aplauso bem forte. Queridos, tem um carro, um Polo branco de luz acesa. E como não estou com vontade de empurrá-lo, para acabar a bateria, estou te avisando, ok? Se você é dono de um Polo, verifique, por favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite. Eu quero compartilhar com o teu coração. Estive fora uns dias de férias, uma viagem muito abençoada, um tempo precioso que Deus permitiu. Na verdade, a gente já estava com essa viagem paga 2 anos atrás, veio pandemia, não pudemos ir, ano passado não pudemos, e aprove o Senhor. E foi um tempo incrível. Estava com os meus irmãos, com mais um amigo. Não estava aqui domingo passado, assisti de lá, pastora Luciana pregando, palavra de Deus,
do arrastão gospel. Falou sobre odres novos, que vinho novo não tem como colocar em odres que não sejam novos. E eu quero trazer nesse dia tão especial uma palavra. Quero te fundamentar em 1 João capítulo 2, versículo 20. Queria dizer um texto que mexeu comigo de uma forma diferente. Na verdade, essa pregação surgiu lá dessa viagem, eu conversando com o pastor Léo, compartilhando algumas coisas. Na verdade, estava falando de uma outra ministração que eu falei domingo retrasado, sobre nós chamarmos a atenção de Jesus. Falei que tinha muitas pessoas, que tinha uma multidão, mas algumas conseguiam chamar a atenção. Zaqueu conseguiu chamar a atenção. Eu acredito que tinha muitos corruptos, tinha muitos doentes, mas teve uma mulher que chamou a atenção, que tocou nas vestes, que Jesus falou, para, mesmo diante da multidão. E você que tem vindo aqui, eu falei, Deus, eu quero ser essa igreja que chama a atenção, que faz o céu parar para o Senhor olhar e ver o que está acontecendo lá. E eu comecei a conversar com o pastor Léo, e nós conversamos sobre adoração, falei sobre Davi, e aí eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. João 2, versículo 20 diz assim: e vós possuís unção que vem do santo. E esse santo está falando de Deus, tá, querido? Letra maiúscula. Que vem de Deus, e todos tendes conhecimento. Próximo, 24, por favor. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Feche teus olhos. Pai, é minha oração, é meu pedido, que essa unção que nós possuímos, que está disponível a cada um de nós, uma unção que nos ensina, uma unção de entendimento, uma unção de conhecimento, que isso, Pai, esteja em cada um de nós, em cada coração. Pai, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer a revelação da Tua palavra, de quem Tu és, daquilo que o Senhor quer para nós. Senão, Pai, é apenas mais um culto, apenas mais uma palavra. Pai, mas nós queremos trazer aquilo, Pai, que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer de nós. Então, que essa unção que está disponível, que a Tua palavra fala que nós possuímos, essa unção de conhecimento esteja ativa sobre cada coração, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, deixa eu te contar o contexto disso aqui para você entender. O apóstolo João, ele está falando aqui no texto sobre o anticristo, sobre um espírito de engano, sobre as dificuldades dos finais dos tempos, mas ele fala algo muito forte. Ele fala que nós temos uma unção, e uma unção diferente, uma unção de entendimento, uma unção de conhecimento. E ele fala, por causa dessa unção, vocês permanecem nele, vocês continuam firmes nele, perseveram nele, porque se vocês continuarem com aquilo que vocês têm ouvido, o que os discípulos tinham ouvido, querido? Era o Evangelho, era a verdade do Evangelho. O que eles estavam ouvindo desde o princípio era a palavra do Evangelho, era aquilo que Jesus estava falando. E ele fala assim, ó: se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E aí ele fala assim, ó: e a sua unção vos ensina. Isso me chamou a atenção, porque quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, ó: nossa, esse cara é cheio da unção. Não, aquele pastor é cheio da unção. Automaticamente vem no nosso coração:
que ele tem unção de cura, de milagres, que ele tem revelações. A gente já rotula unção como um homem cheio do fogo, um homem cheio da presença. E queridos, não estou falando que isso não é, ok? Paulo, o lenço dele curava, Pedro, a sombra curava. Eram homens ungidos, tinha uma unção sim. Mas eu quero falar nessa noite que tem uma unção sobre você, que faz você entender, conhecer aquilo que é de Deus. E isso vai fazer você perseverar e continuar no caminho do Pai. Amém, queridos? E isso faz toda a importância, faz toda a diferença. Porque eu conheço muita gente que já viu a unção, já presenciou os milagres, mas hoje não estão aqui. Você conhece um povo que viveu 40 anos no deserto, vivendo milagres, sinais, e não entraram numa terra prometida. Mas ao contrário, tem pessoas que têm um entendimento, ela tem uma revelação de quem Deus é, que passa chuva, passa sol, ele está fiel, firme nos caminhos do Senhor, e é isso que vai importar no grande dia. Amém, queridos? E isso chamou muito a minha atenção, porque eu creio que isso é o que importa para a igreja, queridos. Nós vivemos, nosso culto hoje foi sobrenatural, batismo no Espírito Santo, curas, milagre, libertação. Glória a Deus, querido, ore. Gosto demais disso. Mas e aí? E o nosso dia a dia? E o amanhã? E a segunda-feira? E o mês que vem? E a nossa caminhada? E isso para mim é o que importa. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. E queridos, e nós como igreja temos buscado ser cada dia mais cheios desse Espírito, cada dia mais próximo de Deus, conhecer o coração de Deus, buscar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem direcionado a nós, para nós aplicarmos não só na nossa vida, mas no nosso dia. Então, nós como casa de Deus, como tabernáculo de Deus, nós temos que estar cheios da presença de Deus, amém? Amém, queridos? E aí eu pego um gancho da pastora Luciana. Estão em Barretos hoje, devem estar assistindo o culto de lá. Muitas vezes Deus quer derramar um vinho novo, uma unção nova, um avivamento novo. Vem fazer o descrito em Joel, que seja hoje, que seja agora. Mas sabe, queridos, todo momento nós temos que estar analisando nosso outro. O que realmente, se Deus não liberou alguma coisa ainda, nós precisamos fazer, nós temos que buscar. Isso é algo contínuo. Isso é um clamor, uma autoanálise contínua minha e sua. E eu quero começar a pregar agora. Quero que você abra, por favor, em João capítulo 4, que é o tema da minha ministração. Foi onde eu estava conversando com o pastor Léo, e ele falou do irmão Charles, lá da igreja sede, que compartilhou algumas coisas, e aquilo queimou no meu coração. Eu falei, meu Deus. João 4, versículo 4, diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Para aí que nós vamos continuar nesse texto, mas também para te contextualizar. Queridos, esse texto é tão lido, tão falado, tão pregado nesse lugar. Quantas ministrações você já ouviu? Mas Jesus, ele está lá e começa a ter uma discussão dos discípulos, quem batiza, João. E Jesus fala assim, eu vou sair daqui. E Jesus sai da Judeia e vai para Galileia. Mas ele deixa um versículo, querido, na Bíblia. Querido, com tanta coisa. O Espírito Santo, Deus, fez questão de deixar o seguinte: é necessário eu ir para Samaria. Eu falei, mas tem muita coisa para esse versículo estar aí. E eu lembrei, onde eu estava falando isso, do The Chosen. Se vocês não assistiram, por favor, queridos, é um aplicativo, é gratuito. Você procura, baixa e assista. E no momento desse, Jesus estava lá com os discípulos, ia estar nesse contexto,
E aí eles estão lá e falando naquela discussão dos discípulos, quem batizava mais, e Jesus fala, eu vou sair daqui, eu vou para Galileia, só que nós vamos para Samaria. E a hora que ele fala isso, todos os discípulos olham para ele, tipo assim, como assim nós vamos para Samaria? Como assim nós vamos ter que passar na Samaria? O senhor lembra o que é Samaria? E aí, na série, né, Jesus fala esse versículo, é necessário que eu passe em Samaria. E agora vamos continuar a ler o texto. Versículo 5, chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana, diga uma mulher samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus, né? Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se davam com os... Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? E tu porventura é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Versículo 18, porque 5 maridos tiveste, diga assim, 5 maridos. E esse que agora tem, não é teu marido. Diga assim, o que você tem agora, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Só até aí. Queridos, eu tenho convicção que você conhece essa história, que você já escutou pregação sobre isso. Eu já preguei várias vezes sobre isso. E na verdade, isso aqui daria umas 5 pregações, querido, de tanta revelação. Por isso que eu acho que Jesus falou assim, ó, é necessário que eu passe em Samaria. A primeira coisa que eu quero já de cara que você entenda é que a Bíblia faz uma analogia. A Bíblia faz uma representação entre a mulher e a noiva de Cristo, a igreja. Você sabe, quando a Bíblia fala do casamento, homem e mulher, ela fala da noiva e fala do noivo, a igreja como a noiva, Jesus como noivo. Nós vamos participar da bodas, do casamento dessa noiva com o noivo. Então sempre há uma metáfora, uma comparação sobre uma representação quando diz mulher e noiva. E eu quero, queridos, que a hora que nós formos decorrer nisso, que a hora que eu falar mulher samaritana, que você entenda eu e você, ou igreja de Nova Mutum. Amém? E isso vai fazer muita diferença, porque nós vamos nos colocar no lugar
dessa mulher. E para te contextualizar, no versículo 9, Jesus chega cansado, ele tem que passar lá, ele senta no poço por volta de meio-dia. Então chega uma mulher sozinha, isso já denota um monte de coisa. Aquela mulher, por estar naquele horário, naquele momento, sozinha, já tem um monte de outros significados. Mas a hora que ela começa a pegar água, Jesus puxa um assunto, porque Jesus está sozinho, os discípulos tinham ido comprar comida. E Jesus fala: mulher, me dá um pouco de água. E essa mulher toma um susto, porque ela sabia que os judeus não conversavam com os samaritanos. Nem homem, muito com mulher, queridos. Ainda mais uma mulher daquele tipo, naquele momento, naquela hora, sozinho. E essa mulher toma um susto, e ela fala: como você, judeu, fala comigo? E está nesse contexto todo. Versículo 13, para vocês irem acompanhando comigo. E afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, Jesus começa a se revelar quem Ele é. Um pouquinho antes ele fala assim: mulher, eu sei que você está achando estranho eu falar com você, mas se você conhecesse quem é que está aqui, se você soubesse que eu fiz uma rota no céu só para passar aqui na Samaria, só para parar nesse poço agora para falar com você, se você entendesse o propósito que eu tenho para isso aqui, para esse momento, que por causa dessa conversa, um dia lá em Nova Mutum eles vão estar falando sobre isso. Mulher, se você conhecesse, agora eu quero mudar, igreja, se você conhecesse um Deus que mudou a rota talvez para trazer hoje você aqui, um Deus que fez talvez você sair da tua casa para ter um encontro com você, um Deus que chegou, que te ama tanto, que falou assim: ei, se você soubesse o que eu posso te dar, o que eu posso fazer, você não estaria com essas dúvidas todas, mas você estaria me pedindo uma água, e eu estaria te dando uma água que nunca mais você terá sede. Mas aí Jesus começa a revelar, fala: mulher, e é o versículo que nós lemos: se alguém tem sede, se você tiver sede, se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está querendo dizer, querido? Jesus começa a revelar o coração, quem Ele é para aquela mulher. E quando Jesus oferece água, eu sempre gosto de trazer esse texto. Por favor, 7:37, meninos. Presta atenção. Quando Jesus oferece água, Ele está falando do Espírito. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O próximo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Muito bem, o próximo: isto Ele disse com respeito ao... Então, queridos, quando Jesus estava propondo, oferecendo a água, nada mais é do que Ele estava oferecendo o Espírito. Ele estava querendo dizer o Espírito. Olha o contexto, volta lá para João 4:14. Aquele, porém, que beber do Espírito que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, o Espírito que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Essa é a proposta de Jesus para aquela mulher, que hoje aquela mulher chama-se Yamir Nova Mutum. É a proposta que Deus faz, que Jesus faz para mim e para você. Amém? Muito bem. O que é isso? Um convite. É Jesus propondo, é Jesus oferecendo. Versículo 15: disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais... Queridos, aquela mulher tomou a decisão então. Ela gostou daquilo que Jesus ofereceu. Essa mulher falou assim: eu quero, me dá essa água. Sabe o que eu entendo? Imagina quando o pastor ou qualquer outra pessoa que sobe nesse lugar começa a falar do evangelho, da salvação, aquilo que Jesus fez, e ele fala assim, ou eu falo assim, né? Você que talvez
quer reconhecer Jesus, você que quer beber dessa água hoje, você que quer receber o Espírito Santo, levante a mão e confesse o Senhor como o Senhor e Salvador. E aí aquela pessoa, tem uns que são meio tímidos, mas tem uns que já levantam a mão, que entende, que parece que aquela unção do conhecimento, do entendimento, fala, nossa, é isso que eu quero. E aí a pessoa vem, é isso que essa mulher fez, querido. Para mim, essa mulher levantou a mão e veio para o altar. Ela estava vindo para o altar, receber da água, para aceitar Jesus. Por quê? Porque Jesus fez uma proposta. Ela decidiu, ela falou, dá-me dessa água. Mas olha o versículo 16. Jesus traz uma condição para isso. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Queridos, Jesus poderia falar, ela quer salvação individual, vou dar água, eu ofereci, ela quis. Mas a hora que ela fala, eu quero, Jesus fala assim, ok, mas tem uma condição, vai lá e chama o teu marido. Versículo 17, deixa eu ler, depois eu falo isso aqui. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. Por quê? Quantos maridos? 5 maridos já tiveste. E o 6º, que agora você tem, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Guarda João 4, bonitinho aí, não sai daí. Abra um parênteses que nós vamos viajar agora, tá? Mas não sai desse contexto que nós vamos voltar aqui. Queridos, o que significa isso? E é aonde eu quero chegar nessa noite. Nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos, e a minha pergunta é por quê? A Bíblia só fala, e às vezes nós não entendemos, e a gente acredita, óbvio que está escrito na Bíblia, mas é importante porque isso vai trazer uma série de entendimento para o nosso coração. Mas nós precisamos voltar lá atrás para entender tudo isso, e é onde eu quero que você viaje comigo. Então não desfoque, eu preciso ser rápido, você precisa acompanhar comigo. Nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo, amém? Isso foi depois que Jesus veio, rasgou o véu, o Espírito Santo foi liberado, etc. Lá atrás, a glória de Deus se manifestava num templo físico. E Davi, ele entende que ele morava num lugar muito bonito, mas Deus morava num lugar muito feio. Então ele fala assim, eu vou construir um lugar top para Deus. E Deus gosta da ideia, Deus aprova. Só que ele fala assim, Davi, só que não vai ser você que vai construir, porque você é um homem sanguinário, vai ser Salomão, seu filho. Então Davi vai, ajuda, faz todas as coisas, pega os recursos, projetos, instrui seu filho. Salomão constrói o templo onde a arca estaria, onde a presença de Deus habitaria. E aí você vê, se eu não me engano, em 2 Crônicas 5, Salomão, na inauguração do templo, ele fala que os sacerdotes se santificaram e eles fizeram um sacrifício, um holocausto que não se podia contar. Então os levitas começaram a adorar em uníssono, em uma só voz, começaram a cantar, pegaram os alaúde, harpas, os instrumentos todos. E diz o texto que a fumaça da glória do Senhor encheu aquele templo, a ponto de que os sacerdotes não tinham condições de ministrar, não conseguiam ficar em pé, de tamanha a glória de Deus naquele lugar, amém? Queridos, era um momento da manifestação da glória de Deus. O templo, que hoje significa eu e você, estava cheio da presença e da glória de Deus. E esse é o nosso foco, a nossa meta. É isso que nós queremos, é isso que nós temos que buscar, é isso que nós, como templos do Espírito, temos que ir atrás. Mas o que aconteceu? O povo se desviou. Aquela glória que era palpável, que era um projeto de Deus, que Deus havia aprovado, começou a pegar, começou a desviar. E aí Salomão morre. Então o povo de Israel, que eram 12 tribos, pega essas 2 cadeiras aqui para mim, por favor, lê. O povo de Israel, que eram 12 tribos, obrigado, querido. Depois que Salomão morre, se divide em
leste, norte. Reino do norte e reino do sul. Aqui tem duas tribos, Judá e Benjamim, duas tribos. Aqui tem 10 tribos, chamado de Reino do Norte ou Israel. Então o povo de Deus que era unido, que era um povo só, até Salomão, tinham 12 tribos, agora tem 2 grupos separados. Entendido? Muito bem. Vamos então para 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Só para você entender, queridos, isso é importante. Reino do Sul, Judá e Benjamim, capital desse povo, Jerusalém. Reino do Norte, as outras 10 tribos, capital desse povo, Samaria. Então, esquece agora Judá, nós não vamos falar sobre aquele povo, tá? Mas nós vamos falar sobre os samaritanos, sobre a Samaria que está no Reino do Norte. 17, 23, por favor. Até que o Senhor afastou a Israel. Querido, Israel é o reino do norte, ok? O Senhor afastou a Israel da sua presença, da presença de Deus, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até os dias de hoje. Então vamos entender, com o pecado houve a divisão, e esse povo do reino do norte foi transportado para a Síria. Agora eles pertenciam à Síria, o governo da Síria. Eles eram dono, eles pegaram Israel. Versículo 24. O rei da Síria, eu não sei, aí não vai aparecer, mas na minha Bíblia, em cima do versículo 24 está assim, ó, o tema, o título: o rei da Síria renova a população de Samaria. Diz assim: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Vamos lá comigo. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia. Fala de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar, queridos? Segura aí. Versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Fala assim, ó, o povo não temeu ao Senhor. Eles trouxeram 5, queridos, o rei da Síria pôs 5 povos diferentes ali em Samaria, mas esse povo não temeu mais ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, aos quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportasse e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Queridos, aqui você vê que o Deus da terra está em letra minúscula, porque é o povo da Síria que está falando. Eles estão falando o seguinte para o rei: fala, ó, rei, o seguinte, vocês trouxeram 5 povos, Babilônia, Cutas, etc. E esse povo não sabe, aqui tinha um outro Deus, aqui era o Deus de Israel, o Deus de Samaria. Eles chegaram e eles não sabem adorar o Deus dessa terra. Então o rei tem uma ideia brilhante, versículo 27. O rei da Síria então mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinavam como deviam temer agora já está com letra maiúscula porque é o sacerdote. Então, querido, o que o rei fez? Já sei, vamos pegar um que era daqui, que sabe, um sacerdote, ele vai vir para essa terra e vai ensinar esse povo. E foi isso que ele fez, foi lá para ensinar como devia temer o Senhor. Versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade em que habitava.
e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Queridos, aqueles 5 povos, eles pegaram os deuses deles e colocaram em cima do altar, em cima daquilo que o povo de Samaria tinha feito. Os babilônios fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram um deus Nergal. Os de Amate fizeram um deus Acima. Os aveus fizeram um deus Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas, versículo 32, temiam também ao Senhor. Vamos voltar agora. Por isso que esse reino não gostava mais desse reino. Porque agora esse reino, que antes era um povo só que adorava um Deus, agora tem 5 povos diferentes. E eles começam a adorar outros deuses. Eles têm outros 5 deuses que eles estão lá, e mais o Deus de Israel. Porque o sacerdote ensinou, eles aprenderam, então eles começaram também a adorar. Então, o pessoal de Judá, os judeus, não gostavam mais, tinham barreira, porque antes Samaria era o mesmo, agora eles começaram a adorar outras coisas. Entendido isso aqui, queridos? Amém? Vamos voltar para João 4. A mulher samaritana sou eu e você, é a igreja. Jesus quer dar água viva para mim e para você. Jesus todo o tempo está oferecendo água viva para mim e para você. E é inteligente, escute bem, é sensato a gente dizer sim. Sabe por quê? Porque você quer ser abençoado, porque você quer ter a proteção de Deus, porque você quer viver eternamente, porque você quer ter as promessas de Deus, porque você quer que as bênçãos te sigam. Então, queridos, é inteligente quando um pastor ou quando alguém fala assim: cara, você quer aceitar Jesus? A pessoa fala: eu quero, dá-me dessa água. Mas isso mexeu muito comigo, porque Jesus coloca uma condição para isso. E eu não vou chamar de 5 maridos, mas eu vou chamar de 5 amores, amém? Só didaticamente, tá? Porque muitas vezes nós tememos ao Senhor, porque nos ensinaram a temer ao Senhor, então nós também tememos ao Senhor, mas nós temos 5 amores. Tem um slide? Eu coloquei. Deixa isso aqui, por favor, tá? É o versículo que nós lemos e eu enumerei ali os 5 povos. Por quê, queridos? Porque eu pesquisei cada Deus, aquilo que representa, aquilo que ele fazia. E se você pegar o primeiro povo, ou o primeiro amor daquele povo, que era o Deus Sucote e Benote, ele está relacionado com pornografia, com sensualidade. Então tira o nome Sucote e pega o significado. Quantas vezes nós estamos presos, nosso coração, a esses amores? Queridos, entenda isso, quando o povo estava na presença de Deus, os sacerdotes no templo não podiam sequer ficar em pé, ministrar, porque a presença de Deus trazia um preenchimento, trazia um prazer, trazia uma glória, que Deus quer para mim e para você, que Deus quer para nós. Na verdade, Deus colocou, a Bíblia fala isso, que Deus colocou um desejo da eternidade no nosso coração. Tem um vazio que nós buscamos esse prazer que Deus pode completar. Mas o que querido, se não é Deus, para mim é demônio. Para mim, se não é Deus, o resto para mim é demônio. O que esse outro Deus ou esse demônio quer substituir? Quer trazer um prazer imediato, querido, para preencher um espaço que deveria ser de Deus. E muitas vezes nós gostamos, sabe por quê? Porque é imediato. E muitas vezes nós queremos porque é imediato. Sabe, às vezes você pode pegar o que você quiser, querido. Você pode pegar pornografia, você pode pegar promiscuidade, sensualidade, você pode pegar vícios, droga, bebida. Coloca.
Porque a hora que eu pego aquilo, queridos, tem um neurotransmissor chamado dopamina em nós, que toda vez que você tem uma atitude dessa, que você vê, ou que você tem um momento desse, é liberado no seu corpo, e isso te produz uma sensação de bem-estar, atinge as tuas emoções. Então toda vez que você vê alguma coisa, ou que você usa uma droga, você tem aquela sensação, e é uma sensação rápida. Eu tomei aqui, eu fiquei aqui, tomei aqui, me deu já o prazer aqui, eu assisti esse vídeo aqui, já tenho prazer aqui. E nós somos uma geração que queremos as coisas rápidas. Então o desejo desse Deus, ou para mim desse demônio, é substituir algo que deveria ser de Deus. Mas aí qual que é o problema? As coisas de Deus às vezes demoram. E aí você faz um devocional, você lê a Bíblia, você vem a um culto e não tem esse prazer tão rápido. E aí você abre mão, porque é muito mais fácil eu ir na pornografia, eu ir na droga, eu ir no álcool, eu ir na minha bebida, eu ir no meu cigarro, eu ir no meu vício, etc. E aí, vitória de Sucote e Benote, um amor que está dentro do nosso coração. Segundo, o amor nergal, fala sobre murmuração, fofoca. Queridos, cada um desses é uma pregação, você sabe disso. Mas como isso é algo que nós temos que vigiar, Tiago fala que a língua é um mal incontido, aquele que consegue dominar a língua praticamente vai ser arrebatado, queridos. Não falo nesse termo, mas quase. Provérbios, ele fala que 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª o Senhor abomina. E ele lista 6 coisas que deixam o coração de Deus triste. Mas a 7, aquele que produz contenda contra os seus irmãos, aquele que levanta falso testemunho, aquele que faz fofoquinha, aquele que coloca pessoa contra pessoa. Sabe, às vezes sem a gente perceber, você está no teu dia a dia, a hora que você vê, você está falando de uma pessoa e está gerando, criando no coração daquele que está ouvindo um sentimento ruim contra aquela pessoa. O que é isso? Vitória de Nergal. Sabe qual foi o tema que eu coloquei nessa ministração? Coração dividido. Por quê? Porque era esse a minha melhor dedução para aquele coração daquela mulher. Para mim a melhor dedução da revelação que Jesus queria mostrar para aquela mulher. Falou assim: mulher, vai lá buscar teu marido. Ela: não tenho. Querido, de pronto ela falou: não, estou limpo, estou pronto para beber dessa água. E é essa a nossa atitude. É esse o nosso dia a dia. É essa a nossa resposta. Nós já estamos treinados a isso. E aí Jesus fala: tá certo, você não tem mesmo, porque você já teve 5. Estou vendo 5 divisões no teu coração, 5 amores, e o que você tem hoje não é teu. Próximo, terceiro, azima. Queridos, adivinhação, feitiçaria, jogos, etc. Estava lendo agora no aplicativo essa semana, e deu aquele texto de Atos que tinha uma mulher, diz o texto que era uma mulher que adivinhava as coisas. E Paulo e Silas, eles estavam andando, e essa mulher, o texto fala que ela dava muito lucro para os seus senhores. E era uma mulher que tinha um espírito maligno e que ela adivinhava as coisas. Só que presta atenção, ela seguia Paulo e Silas falando a verdade. Paulo e Silas são filhos do Deus Altíssimo. Isso também mexeu comigo, queridos. Porque se ela fala assim, Paulo e Silas são filhos do Belial, são filhos do capiroto, Paulo e Silas são, sei lá, inventam uma mentira, estava muito fácil. Mas o que ela estava falando eram verdades. Eu te pego o diabo quando ele vai tentar Jesus. Mateus 4, que versículo, hein? Deixa eu ver se eu tenho aqui. 6. Eles disse: se és filho de Deus, atire-lhe abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Isso aqui quem falou foi o diabo, tá certo?
Isso aqui tá o diabo falando para Jesus, ó, se você é filho de Deus mesmo, atira lá embaixo, porque está escrito, Salmo 91, versículo 11. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus. Querido, você entende que o diabo usou a verdade, usou a Bíblia, usou o versículo. Ele quase falou assim, ó, Salmo 91, 11, Jesus, o senhor conhece. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque tem uma unção de conhecimento, de entendimento, que nós precisamos dela para nós não cairmos no engano do dia a dia das pessoas, dos falsos profetas, das doutrinas, de homens e mulheres que às vezes estão do seu lado, que você considera de Deus, porque muitas vezes o que eles estão falando é uma verdade fora de um contexto, e que se você não tiver uma unção de entendimento e conhecimento, não vai fazer você perseverar até o fim, e isso é o que importa. Foi assim que nós começamos o culto, amém, queridos? Quarto, Deus, base tartaque, incredulidade, humanismo. Queridos, nem preciso falar quanto nós estamos vivendo, quantos estão apostatando da fé, é bíblico. Quantos vocês conhecem que eram firmes e agora tornaram céticos, não acreditam. Essa questão de humanismo, queridos, é incrível. Hoje a gente está muito mais preocupado com um cachorro do que com o ser humano. Hoje você vê um cachorro passando fome, querido, você vê foto em todos os grupos, tadinho do cachorro, está magro, passando fome, mas você vê um monte de pessoa, ninguém dá a mesma importância, sabe? Não que eu sou contra isso, mas entenda, os valores têm sido mudados, aquilo que Jesus mais ama, que são pessoas, as coisas têm se alterado, sabe? É um momento de incredulidade, nós estamos vivendo o quê? Amores no nosso coração. O último, amor, Adrameleque e Anameleque, se tem a ver com natureza, o Deus Sol e a deusa Lua. Quantas pessoas também que falam, eu acredito na natureza, e enfim, são muitas coisas que eu não quero me ater. Mas volta para João, que eu quero falar de novo. João 4, versículo 18 diz o seguinte: porque 5 maridos já tivestes, eu vou mudar, porque 5 amores você já tivesse, e esse agora que tens não é teu. Queridos, isso mexe demais comigo, porque o sexto foi o sacerdote que foi ensinar eles a temerem ao Senhor. Então eles tinham também um outro amor, mas Jesus considerava que não era dela, porque Jesus era mais um dentre os vários amores que estavam no coração daquela igreja. Não é nossa não, querida, é de outras, não é da nossa não. E quando Jesus faz uma proposta de dar uma água viva para mim e para você, e quando a gente quer, e Ele fala assim, ok, mas vai avaliar os teus amores. Não, eu não tenho amor. Tá certo, falou bem, você não tem, mas 5 você já teve. E o que você tem agora também não é teu, porque está dividido. E aí para mim entra algo extremamente importante, porque a mulher, a hora que fala isso, a mulher para tudo, fala assim, eu vejo que tu és profeta, mexeu com o coração dela. Mas agora vem, queridos, a grande decisão. Para mim agora é a cereja, é aquilo que vai definir se ela vai para a eternidade, se ela vai para a salvação, se ela vai caminhar para aquele que só tem a vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu iria? Ou se ela vai continuar a vida dela. Versículo 20, por favor. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Em outras palavras, queridos, escute bem, deixa isso entrar no teu coração. Essa mulher falou assim para Jesus: Jesus, desde criança eu aprendi dessa forma. Meu pai, meu avô, meus amigos, minha professora, eles adoravam assim. Eles falam que é aqui que eu tenho que adorar. Eles falam que é dessa forma. Eles falam que é com esses povos. Eles falam que são com esses deuses.
Vamos para nós, para a igreja? Você vem e recebe uma proposta de água viva, e aí você sabe que você tem um histórico do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, da sua tia, do seu amigo, que ensinou um monte de coisa, que talvez é diferente daquilo que Jesus quer te propor. Vamos lá? Eu tenho que acender uma vela, eu tenho que rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Marias, eu tenho que confessar isso uma vez por semana, eu tenho... Quantas coisas? Queridos, foi isso que ela falou. E ela parou porque ela foi sincera, falou assim, é isso que eu acredito, é isso que me foi ensinado. Agora vocês falam diferente, vocês falam que é num outro monte que tem que adorar. Versículo 22, olha a resposta de Jesus. É porque, igreja, vós adorais o que não é nossa igreja não, tá, queridos? É outra. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em outra palavra, Jesus estava falando para aquele povo, para aquela mulher: você teme a Deus, você tem outros amores, mas você não conhece. Você adora, mas ainda você não conhece. Teu coração é dividido, teu coração é partido. Nós adoramos e temos um único Deus, porque a salvação vem dos judeus. Sabe, queridos, e quando eu comecei, e aqui eu quero concluir, a estudar e a orar sobre isso, vem um temor no meu coração, mas ao mesmo tempo vem um grande amor e um grande alívio, porque era necessário passar em Samaria, para que Jesus pudesse nos ensinar, para que a gente pudesse olhar para o nosso odre e ver se não tem furos, ver se não tem amores, ver se não tem outros povos, ver se não tem outros sentimentos que não permitem que o vinho novo seja derramado e armazenado. E a palavra mais gostosa é essa, o versículo 23, mas vem a hora e já chegou. E queridos, e quando eu vejo isso, é Jesus falando para ela, fala assim: mulher, mas você não está entendendo, isso já foi, porque vem a hora e já chegou. E ele traz isso para ela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Trazendo isso tudo e concluindo para nós, Deus tem água da vida. Deus tem uma água que, se nós experimentarmos, e eu creio que você já experimentou, você está bebendo, e isso é algo que nós temos que fazer todo dia até Jesus voltar. Mas nós não podemos ter um coração dividido. Nós não podemos gostar de Jesus, gostar da igreja, gostar do culto, mas gostar de outros amores. Jesus não abre mão do teu coração. Jesus, Ele quer todo o seu coração para Ele, querido. Vem a hora e já chegou hoje, em que os verdadeiros, sabe, querido, se tem verdadeiros é porque também tem falsos. Eu falei isso no culto passado, foi pastora, retrasado. Maior definição de adoração é obediência. Primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia foi com Abraão sacrificando Isaac. Eu vou com meu filho adorar ao Senhor. Quer dizer, o ato de obedecer, os verdadeiros adoradores são aqueles que não negociam os amores do seu coração. Eles entendem que eles querem um único Deus, um único Senhor, e eles buscam com toda a força tudo aquilo que o Pai quer para nós. Amém. Queria que você colocasse de pé, por favor. Feche teus olhos, queridos. Eu queria que você pensasse
na sua vida, no seu coração. Porque, queridos, talvez você hoje seja aquela pessoa que pegou um balde de água e foi mais uma vez tirar a água num poço. Talvez isso, eu vou no culto, queridos, mas eu creio que nada é por um acaso, sabe? Eu tenho convicção que Deus, Ele move, que Deus traz, tem planos, estratégias, metas para nos alcançar, para atrair o nosso coração. E talvez a palavra que Ele tem para você é: se você conhecesse o que eu fiz para te trazer aqui você, o que eu fiz para você estar aqui, o que eu fiz para você escutar essa palavra, o que eu fiz para você entender isso, a unção que eu tenho para você, para mudar, a unção de entendimento que o próprio Espírito ensina. Queridos, porque se não for essa unção, nós vamos sair daqui da mesma forma. Mas tem uma unção, e é isso que nós temos que buscar, uma unção disponível, que a Bíblia fala que nós possuímos, e que vai nos ensinar todas as coisas. E se vai nos ensinar todas as coisas, Ele tem que ensinar que o nosso coração tem que ser totalmente dEle, que o nosso coração é para Ele, que nós nascemos para o louvor e glória dEle, que nós não temos que ter outros amores, que nós não temos que gostar de Jesus e também de tantas outras coisas que são contrário àquilo que Ele quer. Sabe, queridos, é um tempo de não ter um coração dividido, é um tempo de ter um coração rendido aquilo que Jesus tem e quer para mim e para você. Nós temos clamado: Deus, aviva-nos, Deus, o avivamento, Deus, prepara a tua igreja, o caráter da última hora. Não podemos ter uma igreja que tem um coração, que tem vários altares, vários amores. Você mais do que ninguém conhece, querido. Não seja igual aquela mulher: não, eu não tenho amor nenhum, eu não tenho marido nenhum. Bem disseste, você tinha 5, e agora o que você tem não é teu. Sabe, queridos, é um tempo, hoje é dia de ceia. Querido, dia de ceia é dia de conserto. Dia de ceia é dia de conserto. Aquela mulher não tem o privilégio que nós temos hoje. Sabe qual é? Senhor, me perdoa, eu me arrependo. E o sangue de Jesus, na hora, passa e te santifica e purifica, e te dá toda a liberdade para você ser uma nova criatura em Cristo. Ele só precisa de um coração rendido, de um coração que entende, de um coração que tem sede, de um coração que quer a glória do Pai. Eu quero te dar, enquanto o louvor canta, eu quero te dar 1 minuto para você orar, se consertar diante do Senhor. Eu queria chamar, enquanto isso, a liderança para vir aqui na frente, para nós ministrarmos a ceia. Sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Sabe, queridos, Jesus, Ele tem feito convite. E se você está aqui é porque eu creio que você quer dizer sim para Ele. Mas quando Jesus vem com uma condição, Ele vem para nós fazermos uma autoanálise do nosso coração. Ele vem para fazer uma autoanálise da nossa vida. Ele vem porque Ele quer curar isso aí, Ele quer tratar isso aí. O Espírito Santo foi liberado para ajudar você nisso aí.
O Espírito Santo foi liberado para você porque nós sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos e dependemos. E não adianta a gente querer ser hipócritas conosco mesmo. Sabe que Jesus precisa de uma sinceridade. Pai, o Senhor sabe que esse é o amor da minha vida. O Senhor sabe que eu gosto disso. O Senhor sabe que eu não consigo. Mas eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ajudar eu desfazer desse amor. Muda, que essa unção de entendimento entre dentro do meu coração. Porque se eu conhecer a verdade, essa verdade vai me libertar. E a verdade é a tua palavra. Então é isso que eu quero viver. Sabe, queridos, é um tempo da gente entender, é um entendimento, porque é o entendimento que vai promover o posicionamento. Sem entendimento não há posicionamento. E Deus precisa de um povo que realmente compreenda. Por isso que muitos discípulos saíam, duro esse discurso, viravam as costas e saíam. E Jesus falou: vocês querem também? Senhor, para onde que nós vamos? Nós temos uma unção que nós entendemos que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não tem outro lugar para a gente ir, não tem outro que vai dar a nossa salvação. Nós queremos o Senhor. Pai, nós oramos pelos elementos da ceia, pelo pão, pelo cálice. Pai, representa uma nova aliança, representa aquilo que o Senhor fez. Pai, a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha. Pai, nós com entendimento queremos celebrar esta ceia, Pai, sabendo que o Senhor é a água viva, que o Senhor tem a água viva, que o Espírito Santo vai jorrar dentro de nós, Pai, como um rio, Pai, como um rio que flui, como águas que saem do teu trono. Nós cremos nisso. Pai, eu oro pela tua igreja, Pai, eu oro pela minha vida, Pai, por cada coração, que os nossos corações não possam ser corações divididos, que nós não possamos ter outros amores, que nós não possamos estar presos a outros deuses, mas que o nosso foco, que a nossa verdadeira sede, seja conhecer o Senhor, seja conhecer o Senhor, seja adorar o Senhor em espírito e em verdade. É minha oração, Pai, em nome de Jesus. Queridos, presta atenção. Quem que pode participar da ceia? Aqueles que têm um entendimento do que isso significa. A Bíblia fala que cada um avalie a si próprio, analise o seu coração. Nós temos por hábito recomendar que aqueles que são batizados, que resolveram, que já escolheram, que já se batizaram, que participem da ceia. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem dúvida daquilo que ele quer e daquilo que Jesus é. Talvez você esteja nos visitando, você está bem com você, com a sua igreja, com o seu pastor, glória a Deus, participe conosco. Talvez você tenha um entendimento diferente e quer participar, querido. Que você entenda o sacrifício que Jesus fez, amém? Aqueles que vão participar, eu gostaria que você permanecesse de pé. Aqueles que estão nos visitando, que não vão participar, por favor, sentem. Continue orando, adorando ao Senhor. Podem distribuir, por favor. Queridos, não comem não, tá? Peguem e segurem, por favor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como
pão, partiu, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo, que é dado no lugar de cada um de nós. Esse é meu corpo que será entregue para que hoje a gente pudesse estar aqui celebrando a vida, celebrando a possibilidade de ter uma eternidade com o nosso Pai eterno. E Jesus falou: e toda vez que vocês comerem desse pão, lembrem desse sacrifício, comam em memória de mim, sabendo o que eu fiz por vocês, anunciando a minha volta. Sabe, queridos, isso não é simplesmente um ritual mensal. Isso é poder de Deus para mim e para a sua vida. Isso é uma verdade, isso é um renovo de aliança. Isso é uma restauração de corações. Isso aqui é um coração dividido que não é mais um coração dividido. Isso aqui é um coração ferido que o sangue de Jesus pode passar e pode mudar. Para alguns, o Evangelho é algo natural, mas para nós é poder de Deus. Que você coma do pão sendo grato ao Senhor, lembrando em memória de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Amém? Pode comer. Semelhante modo, Ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue que foi derramado por vós, a nova aliança, um novo tempo. Sabe, queridos, eu gosto muito de participar da ceia, porque para mim toda ceia é um novo tempo na minha vida, é um novo tempo para a igreja, é um novo ciclo que Deus pode começar, é um novo momento, é uma nova porta que se abre, é uma nova unção que se cai, é um novo coração que Deus pode nos dar. Cada vez a nova aliança, é um privilégio nós podemos participar disso, aquilo que representa a santificação dos nossos pecados. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos uma noiva. Essa palavra foi para uma mulher que representa a noiva, e a noiva, ela tem que estar preparada para o noivo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, e a única possibilidade disso acontecer é pelo sangue que foi derramado por mim e por você. Eu queria que você pegasse o teu cálice e você trocasse com a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó: é o cálice da nova aliança, de um novo tempo. Você pode levantar? Deixa eu só orar. Pai, nós estamos, Pai, com aquilo que significa, Pai, aquilo que é mais importante para nós, aquilo que mais tem significado para nós, que foi o derramado do Teu sangue. Pai, nós não seríamos nada sem o derramado do Teu sangue.
Pai, nós não estaríamos aqui sem o derramado do Teu sangue. Pai, nós não estaríamos aqui sem a vitória que o Senhor teve sobre a morte, Pai. A ressurreição, Pai, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor conquistou, despojando principados e potestades, os expôs ao desprezo, Pai, marcando, colocando todas as nossas dívidas, todas as nossas maldições, cravando todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Pai, com esse entendimento, Pai, é isso, Pai, com a unção de entendimento que nós temos, que nós possuímos, que nós queremos celebrar com o nosso coração alegre e grato, Pai, pelo Teu sangue derramado, em nome de Jesus. Tome do cálice. Honra, glória, força e poder. 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 Ei! Quando Jesus falou assim, presta atenção, só pra gente encerrar. Quando Jesus falou, vai e chama teu marido. Diz o texto que a mulher, depois disso ela saiu, ela deixou tudo para trás, deixou o balde. Queridos, aquilo que ela foi fazer, o motivo pelo qual ela foi lá, os serviços, os utensílios, nada mais tinha importância, porque ela entendeu quem Cristo era. Eu estou falando isso porque talvez nessa noite você tenha entendido quem Cristo é para você. Talvez você tenha vindo na igreja, queridos, há muitos anos, mas talvez você temia o Senhor, mas também muitas outras coisas, e você entendeu que você quer ter, não quer ter um coração. Nós participamos da ceia, eu sei, você já orou, eu também acredito nisso. Mas eu não quero encerrar esse culto sem te dar a oportunidade de você que recebeu o convite, Jesus como aquele que te dá água, você no teu coração falando assim, ó, eu quero, mas agora com uma unção de entendimento de que Jesus quer o teu coração de verdade, que Jesus quer todo o teu coração. E eu quero te dar essa oportunidade para selar esse momento. Se você quer reconhecer Jesus, ou se você estava longe, ou se você sente que você precisa disso, eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar com você. Então, se tiver alguém, queridos, que quer reconhecer esse Jesus, que quer deixar o balde, que quer deixar tudo, que fala assim, oh, eu sou desse jeito, eu sou esse, eu sou falho, mas eu quero viver isso, eu quero essa experiência. Eu queria muito que você viesse aqui. Tem mais, querido? Perde a chance, não. Às vezes teu coração tá aí, ó, tantos amores. Hoje é um dia de você falar assim, ó, eu tenho um único amor e é o meu Senhor e Salvador. Sabe, quando a gente dá esse passo, queridos, o céu se move. Nós já estamos tarde, eu não quero, porque é o Espírito que faz. Mas se você quer vir, ainda dá tempo. Eu queria que o pessoal da oração, a equipe que vai orar hoje, viesse aqui na frente já, se colocasse aqui, por favor. Pastor, abraça com força o Raidel, mas com força.
curar, é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem restaura os corações, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem transforma, é o Senhor que produz a nossa sede. Pai, nós queremos simplesmente ser uma igreja, Pai, que chama a atenção do céu. Nós queremos ser uma igreja, Pai, que paralisa tudo para que o Senhor olhe e fale assim: eu tenho um povo que está me adorando de verdade. Ali tem corações verdadeiros, tem um povo que entendeu, que quer se entregar, que quer render. Então, Pai, que cada coração que recebeu essa palavra, Pai, que eles possam sair daqui cheios do Teu Espírito, Pai, que eles possam, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, não abrindo mão, Pai, em ter um coração dividido, mas ter um coração único, totalmente entregue ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu povo seja abençoado, lavado, guardado pelo Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Santo, és incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a terra e o céu, é sempre santo. Você que está sentado, fica de pé também. Nós já estamos encerrando. Só para a gente concluir isso aqui, só quero dar alguns recados enquanto a pastora termina de orar e declarar aqui. Queridos, o pessoal aqui da frente está aqui porque se você precisa de uma oração, quer uma oração, você pode no final do culto sair e procurar qualquer um deles. Estão habilitados, homens e mulheres de Deus, para orar por você, pela sua causa, pela sua família ou por aquilo que você quiser. Então você tem a liberdade, só você sair e vir a algum deles, ok? Temos uma programação extensa aí na semana. Temos os nossos GPS, que são os grupos pequenos que se reúnem nas casas. Temos quarta-feira, tarde das mulheres, quinta-feira culto, sábado culto dos jovens, domingo escola bíblica. Domingo que vem, querido, vai ser dia 12 de junho, dia dos namorados. Nós vamos fazer um culto específico para que Deus possa abençoar você, tua casa, e você que não está namorando vai desencalhar em nome de Jesus. Quero muito que você venha, que você traga alguém. Eu sei que é algo, queridos, Deus ama a família. Deus ama, Deus tem projeto com a família, sabe? Então, que você esteja aberto àquilo que Deus tem para você em nome de Jesus, amém? Culto domingo que vem, eu queria muito que você não faltasse, que você estivesse aqui conosco. Queridos, aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito você, teu coração, você tem uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Mas eu tenho mais 2 recados. Primeiro, em julho nós teremos nosso encontro. Queridos, 15, 16, 17 de julho, vai ser sobrenatural. Já temos a confirmação, passagem comprada do pessoal de São Paulo que vai estar aqui nos auxiliando. Vem pastores que nunca tiveram conosco. Vamos ter ministrações, entendeu? Poderosas, um povo de Deus. Então eu queria muito que você viesse. Vamos ter o batismo, tá? Provavelmente vai ser ali quase junto, porque na outra semana nós vamos ter o pastor Jean, vai estar aqui conosco. Ele é um homem de Deus, ele é um dos pilares da estância. Tem muita gente indo para Belo Horizonte, nos encontros que tem lá. O pastor Jean, ele é um pastor que ministra lá. Nós pegamos amizade e aprove o Senhor nas agendas. Ele estará conosco, já está firmado isso também. Vai passar aqui um final de semana ministrando um congresso poderoso. Então tem muita coisa de Deus para acontecer, e eu queria que você estivesse ligado em tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu vou orar para a gente encerrar, e você não sai daqui sem dar 2, 3 abraços, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas nossas vidas, pela ceia, pelas vidas que se renderam, que entregaram, que consertaram. Que o Senhor seja a chama mesmo que queime, que arde nesses corações. Obrigado, Pai, por cada um. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus
fiel a cada um de nós. Nos dê uma semana cheia da Tua presença, de vitória, de experiências novas, de renovo. Que o Senhor possa conduzir cada um, ó Pai, para suas casas. Que os Teus anjos possam guardar as nossas casas, famílias. Abençoe aqueles que estão online, conectados conosco. Que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe, ótima semana. Vá em paz, em nome de Jesus.